Graças a Deus, queridos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Um texto tão precioso aqui que nós encontramos nesta manhã. E meu desejo é que a gente, ao terminar esses minutos de reflexão aqui, de compartilhar da palavra, meu desejo é que nós sejamos aqueles homens e mulheres que não pensam duas vezes a entregar suas vidas e vontades ao Senhor, para que Ele ministre, que Ele nos abençoe. Diz assim a Bíblia: e Jesus, quando estava ministrando, pregando, caminhando, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Existe um sujeito que eu li há um tempo atrás, de uma biografia, chamado James Fraser. James Fraser. Essas coisas a gente fala, mas depois a gente procura na internet, né, quem é, né? Geralmente, quando eu estou assistindo um filme, eu estou assistindo um filme de... Ontem eu estava vendo um filme, até comentei com o Chiodi, que está por aí. Comentei, estava assistindo um filme, J.R.R. Tolkien. Aí eu falei, o filme estava interessante, mas eu não tinha certeza quem era. Peguei o celular e é essa pessoa, Primeira Guerra Mundial, não sei o que. Então a gente hoje em dia é assim, né? A gente escuta os nomes, geralmente são nomes do passado, a gente vai lá e procura, mas não vai fazer agora, tá? Só depois. Depois tem gravado também. Esse é um homem que ele escolheu não continuar a sua vida como pianista e concertista na Inglaterra, porque ele resolveu servir ao povo Lisu na China. Deu sua vida, foi. Outra pessoa muito interessante, que essa é a tarefa para a Elaine, que é o Van de Venter. Van den Venter, ele foi o sujeito que era um artista e tinha uma carreira muito promissora como artista, mas ele ouviu falar de Jesus Cristo. Jesus entrou na vida dele, ele deu a sua vida para Jesus e abandonou a carreira e foi pregar o Evangelho. Mas como ele era artista, mais para frente ele escreveu o hino. Esse hino é o que nós cantamos: tudo entregarei. Lembram? Tudo entregarei, sim, a Jesus, tudo entregarei. Gente que ouviu, creu pela obra do Espírito Santo e viveu uma vida para a glória de Deus. Gente que conheceu o lado sombrio, gente que conheceu o lado ruim da vida, o lado, desculpe a palavra, mas eu sou assim mesmo, o lado podre da vida, e não gostou, e depois conheceu algo melhor, muito melhor, e entregou por aquele algo melhor. Quando Jesus lidava com as pessoas, especialmente aqui nesse texto da Bíblia, com o jovem rico, a Bíblia, todas as Bíblias têm como título o jovem rico, Jesus lidava com alguém que não tinha conhecido o lado ruim da vida, o lado execrável da vida. Ele conheceu alguém que sempre teve tudo, não sabia do que falava.
Aí ele queria ou escutou aquelas coisas boas, ele escutou, porque quem não gosta de ouvir a vida eterna, quem não gosta de ouvir Jesus, quem não gosta de ouvir o que Jesus fez, quem ele era, a promessa que ele tem, todo mundo gosta de ouvir, mas ali aquele jovem ouvia e achou interessante Jesus, e queria, e disse: Jesus, quem pode herdar a vida eterna? E Jesus falou várias coisas do que a religião mostrava, e ele também era jovem rico, jovem religioso, e ali ele sabia, ora, mas eu faço tudo isso, né? Jesus falou todos os mandamentos para ele, e ele ouviu todos os mandamentos e disse: tudo isso eu faço. Mas ali faltava alguma coisa naquela pessoa, faltava a experiência, faltava a experiência de querer e saber de onde poderia ter saído para onde Jesus há de promessa. Faltava alguma coisa para aquele jovem, né? Não tinha a experiência necessária, e Jesus lidando com aquele rapaz, que entendia tudo de forma abstrata, mas não entendia na prática. Eu não sabia o que era. Quando eu estou lendo biografias, eu estou lendo a biografia dos filósofos do passado, e alguém disse: olha, aquele filósofo Zenão, o filósofo Pórcio, o filósofo Catão, eles eram filósofos de grande filosofia e de estilo de vida muito bom. Só que a maioria deles eram muito ricos, muitos deles não trabalharam um dia sequer. Então, quando eles falavam de liberdade, eles falavam de algo abstrato. Até que ele chegou no outro filósofo, o Epiteto, que era um outro que nasceu escravo, foi escravo até os 30 anos, mas ainda assim pregava sobre liberdade. E o biógrafo disse: este sabia do que estava falando. Porque quando aqueles falavam de liberdade, eles tinham uma visão. Quando este fala de liberdade, a visão dele é outra, a visão do escravo, que sabe o que é liberto. Jesus falava com esse sujeito que sabia, mas não conhecia. Assim somos, muitas vezes, muitos de nós, né? Muitos de nós, todos nós. Os que nascem agora, nascem da carne, mas precisarão nascer do Espírito. Porque Jesus falou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo. Não nascer de onde? Do Espírito. Todos têm que nascer. O que nasce de berço tem que nascer de novo. Um pastor amigo dizia: gato que nasce no forno não é bolo. Porque lá antigamente, no sítio, alguns gatinhos nasciam no forno, né? Lá em Santo Antônio, no sítio. Brincadeira, irmão. Lá no sítio, às vezes nasce os gatinhos no forno, mas não é bolo, é gato. Quem nasce dentro de uma igreja não é nascido de novo, não é crente, tem que nascer de novo. Um dia vai ter que ter sua experiência. Porque só vai saber o valor do céu quando experimentar o inferno. Tudo que é dado de graça não presta. Tudo que é escutado demais não tem efeito. Quem é protegido demais não dá coisa que preste. Todo aquele que não é ensinado a frustrar, não vai aprender a ser alguém maduro na vida. Diziam os antigos: ensinar é ensinar a frustrar. Pega o bem criado e, se você quiser que ele dê gente, ou que ela dê gente, frustra bastante. Frustra. De vez em quando minha esposa fala: você é muito mole. Você é muito mole. Por isso que as meninas, quando querem pedir coisa ruim, ela pede para mim, não pede para ela. Porque se pedir aqui, o pai aço, leve busca. Porque o pai, às vezes, é pai aço, né? Pai aço. Brincadeira, menina, fica tranquilo. É só exemplo, tá? Não liga não. O galardão dos seus do céu vai ser muito grande, por escutar o pai entregar tudo. É brincadeira. Mas quando pede para a mãe, ó,
Pede para a mãe não, pede para o pai primeiro. Pai, dá. Mas você quer pegar para ensinar? Pega o rebentinho, a rebentinha, frustra bastante. Não, até o não parar de doer. Quando não parar de doer, vai dar que preste. Sempre assim, em tudo. Para nós também é assim. Nós, mimados, mal acostumados, brasileiro que não sabe o que é, o Brasil diz que é isso que é, porque o Brasil já foi colonizado numa sociedade que desde sempre teve tudo. Por isso que os brasileiros são os moles. Agora você pega lá os países assolados por guerras, né? Onde o povo está tudo destruído, e no ano seguinte tinha que reconstruir tudo de novo. Aí você encontra a fibra. Não é só um povo que recebe tudo, mas é um povo que conquista tudo. O brasileiro não conquista. Que seja diferente, amém? Diga assim, vai ser diferente, em nome de Jesus. Não, o menino sabia. Aí o pastor Elias, que não está aqui hoje, diz assim, olha, se não fosse ruim, os 10 mandamentos tinham 8 sims e 2 nãos. Mas os 10 mandamentos têm 8 nãos e 2 neutros. Então não faz ruim para ninguém. Jesus está falando não para o jovem rico. Não. Verso 21 ao 25 fala assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue-me. É igual o evangelho que se prega hoje por aí? É igual? Porque o evangelho cata a gente é o evangelho do sim. Sim, você terá, sim, você vai ser, sim, é para você. Mas Jesus já começou dizendo não para o rapaz. Ele disse, já começa dizendo não. Vai, vende tudo que tens. É o não. Não para você. Dá aos pobres. E você troca o daqui por de lá. Daqui você deixa, de lá você ganha. E pior, toma a tua cruz e vem e me segue. Toma a tua cruz e vem e me segue. Ah, quer não. É, né? Afinal de contas, você falou que vou ter tanta coisa, né? Que eu prometo, que eu vou ser isso, vou ser aquilo outro, vou ser curado, rico, e tudo isso, mas não quer não. E o verso 22 diz, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhes disse: filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Aqui a gente encontra Jesus passando uma peneira. Ele diz: olha, você tem que se negar, é outra vida, não é essa vida que você tem que me receber. Me receber como um pacote completo, você tem que viver aquilo que eu falo, viver aquilo que eu penso, você tem que seguir os meus passos, você tem que largar de ser avarento, deixar a ladroagem, porque riqueza é fruto de iniquidade, na essência, não significa que rico ganhou desonestamente, mas em essência ela é de iniquidade, diz a Bíblia, e ele fala da excelência da sua superioridade, da superioridade de ser, a superioridade de ter um caráter, a grande superioridade de ser alguém que entrega a sua vida, a superioridade de poder ouvir o que Jesus disse
E na essência do que Jesus disse, ele diz: eu vou andar por este caminho. Se Jesus falou por este caminho, é este que eu vou. Se Jesus falou para vender tudo, eu vou vender tudo. Se Jesus falou para dar aos pobres, darei tudo. Se Jesus falou para tomar a minha cruz, eu vou tomar a minha cruz e vou. Essa é a vida, o caminho da obediência, né? O momento do discipulado, de sermos verdadeiramente discípulos de alguém que compra uma causa, que vive uma causa, veste uma camisa é a camisa do escudo da fé, é a camisa da vida, é andar estritamente naquilo que Jesus mandou fazer, sem negócio próprio, sem eu negociar com o pecado, sem eu negociar com o meu egoísmo, sem eu negociar com mim mesmo, sem eu negociar com os prazeres que a carne clama, mas é discípulo. Eu comentei aqui o filme do cristão. O sujeito era muito vigiado e na hora de cobrar, o superior dele veio e cobrou, porque antigamente era um cristão que ia se casar, mas agora ele se deu para Jesus, e aquele superior olhou ele em determinada igreja, conversando com aquela mesma pessoa, aquela mesma mulher que ele havia se relacionado no passado, e aquele superior, já com aqueles olhos julgadores, depois chamou para si e disse: você está de volta com aquela pessoa? Ele disse: não, eu só estava conversando com aquela pessoa. E aquele superior disse: você deseja aquela pessoa de novo? E ele disse: sim, eu desejo. Você não pode ser o ministro. E ele disse: eu desejo, mas Cristo em mim nunca permitirá que eu me dê aos desejos, porque todo deseja, mas o pecado não terá domínio sobre mim. É assim que vive a nova criatura. É na verdade, nós que estamos aqui, somos pessoas, vivemos, né? Queremos, lutamos, desejamos, somos tentados, pensamos. Ora, é assim mesmo, a gente pensa, é tudo isso, somos humanos. Mas a nova vida de Cristo diz para nós: vocês não são mais servos do pecado, não sirvam mais ao pecado como escravos, mas com a nova vida que eu te dei. E ali o crente pode dizer: não, eu opto pela vida, por Jesus, pela sua palavra, não vou roubar o meu patrão, não vou enganar os meus clientes, vou falar a verdade, serei verdadeiro. Aí, esses tempos, lendo no devocional, o escritor disse: quer ser abençoado? Todo mundo diz: quero ser abençoado. Vocês também não querem? Quem quer ser abençoado, diga: eu quero. Benção, né? Qual que é a benção? Todas, que Deus puder. Aí ele disse assim: mas a benção já foi te dada, receba. Como que já foi me dada? Aí ele disse: é simples, Deus já nos abençoou com a sua palavra, e quando a gente anda na sua palavra, somos abençoados, certo? Quando conhecemos a palavra, vivemos na palavra, andamos na palavra dele, o que Jesus faria, o que eu faria nos passos dele, o que Jesus mandou fazer, o que Jesus mandou falar, é sim, é não, mesmo com dano próprio, mas eu obedeço a palavra. E quando você obedece a palavra de Deus, você recebe bênção, porque Deus mandou a sua palavra para que a gente ande nela e sejamos abençoados. É ou não é? Então, se você quer ser abençoado, o que a palavra de Deus mostra para mim, né, todos os dias? A Bíblia que eu leio todos os dias, o que a Bíblia fala para mim? Quem conhece a Bíblia? E se você conhece a Bíblia, você vai ser abençoado, já está sendo abençoado. É resposta, né? Ela é reflexo. Ela reflete lá, bate aqui. Reflete lá, bate aqui. Reflexo. Agora, se você não conhece a palavra, dificilmente você não recebe a bênção, porque a bênção não chega. Porque a bênção de Deus é a sua palavra. Quando ando nela, eu sou sempre abençoado, sempre abençoado. Conhece a Bíblia? Estava lá conversando com a esposa, ela disse: olha, bem diz reportado da televisão aí que tem mais mulher do que homem. Eu falei: está na Bíblia.
Está na Bíblia? Está na Bíblia. Vê lá, Isaías capítulo 4, verso 1 e 2, está dizendo que vai chegar um tempo que vai ter 10 mulheres para cada homem, disputando. E elas falam assim: deixe que a gente faça parte do casamento com você, mesmo que seja para você dar o seu nome para nós. Ela falou: está na Bíblia, está aqui, ó, Isaías capítulo 4. Para que serve isso depois é outra história, né, irmãos? Mas está tudo na palavra. É bênção que veio sobre nós. Jesus falou para aquele moço: olha, vem, e você vai ter tudo. E a entrega da nossa vida a Ele. Eu quero entregar minha vida, sua vida, é entrega. Veste a camisa, tenha a palavra de Deus e Jesus como a absoluta prioridade. Você vai ver como a sua vida vai ganhar significado, tanto para o mundo quanto para você mesmo. Na devocional do Spurgeon dessa semana, em algum desses dias, ele falou assim: quando a igreja de Jesus Cristo renega a palavra de Jesus, ela tende a desaparecer. E por que a igreja, muitas vezes, em muitos lugares distantes, muitos lugares está ficando ruim, desaparecendo, acabando os seus membros, templos sendo vendidos para museus, para outras coisas? Porque a gente está negociando a palavra de Deus. A igreja está tornando-se igual ao mundo. Pelas que o mundo fala, a gente está acatando. A gente tem que ser moderno. Tem que ser assim. A Bíblia fala que está errado tal coisa, mas não é bem assim, está descontextualizada. Vamos aceitar tudo, vamos aceitar todo mundo, e a igreja vai se tornando igual ao mundo, aí perde a sua relatividade. Porque o mundo não quer igual a eles. O mundo deseja alguém que tenha princípio. O mundo deseja alguém que tenha objetivos, que sejam radicais para Jesus Cristo. E quando eles enxergam alguém que são diferentes deles, porque eles enxergam que eles estão falidos e não querem uma igreja que está caminhando também para a falência, eles desejarão ser diferentes, desejarão ser discípulos de Jesus Cristo. Vai, vende tudo que tem e me segue. Que coisa, né, irmãos e irmãs? É ser diferente e ser radicais, porque os outros estão cansados de ser o que são. O mundo já está falindo nas suas vãs filosofias, vãs políticas, tudo. Escrevem, reescrevem, reescrevem, e não dá certo, não é verdade? Não é assim? Escreve. Vai ensino médio, vem ensino médio, vai ensino médio, vem ensino médio, põe isso, põe aquilo, põe isso, põe aquilo, põe isso, põe aquilo. Por quê? Porque nada dá certo. Por que não dá certo? Porque o pensamento humano, a filosofia humana é vã, e ela chega numa falência. Mas quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, aquilo renova. Você encontra novamente sentido, você encontra novamente vida. Você vê que a radicalidade de Jesus traz a vida, traz o sabor da existência, traz a eternidade como herança, traz o tomar a sua cruz, ela traz de volta o que vale a pena, e deixa de fora o que não vale a pena. E no verso 26, os discípulos, então, embasbacados do que Jesus estava dizendo, disse assim, eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá então se salvar? E Jesus, porém, olhando para eles, disse, para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, queridos? Você sabia? Quando você crê na palavra de Deus, todas as coisas são possíveis, porque está na sua palavra, porque Ele deixou, e aquele reflexo se você crê, chega até você e você é abençoado. Você é abençoada. Você começa a ser abençoado. Isso é maravilhoso quando a gente vê. Todas as coisas são possíveis. E aquele cântico que nós cantamos, e o maior milagre já operou em mim. Isso é um milagre. O milagre que Jesus opera em nós, a transformação de vida em nós, Ele tira a nossa vida velha e coloca a vida nova dEle em nós. Isto é um milagre. É um milagre maravilhoso. E 28, Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos,
E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou marido, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Olha a troca de Jesus. Então, o que eu vou receber em troca de tudo isso, né? Que eu vou receber em troca de ser obedientes à palavra de Jesus Cristo, que eu vou receber em troca de não pecar, que eu vou receber em troca de deixar a enganação de lado, o que eu vou receber em troca de ser mais pobre do que poderia ser diferente, que eu vou deixar de lado por ser discípulo de Jesus. Afinal de contas ele diz: olha, você quer me seguir? Olha, desce, que eu vou receber ao descer, em vista deste mundo, que é o mundo do sucesso. Ele falou: você vai receber 100 vezes tanto neste tempo, e de futuro a eternidade. Olha, você é ousada o suficiente para crer nisso, irmão? Sim ou não? Você é ousado o suficiente para crer nisso? Você é ousado para crer, para deixar, se preciso for, deixar tudo, por causa de Jesus, pela vida com Jesus? Você é ousado o suficiente para crer que Deus poderá, num determinado tempo, te retribuir, não só no futuro, mas também aqui? Olha só, você é ousado o suficiente para crer? Ousado o suficiente para tomar a sua cruz? Ousado o suficiente para perdoar? Ousado o suficiente para ganhar menos? Ousado o suficiente para ser fiel ao seu cônjuge? Ousado o suficiente para ser um fiel ministro da sua igreja? Ousado o suficiente para, com perseguições, mas andar com Jesus? Se você for ousado o suficiente, fique tranquilo, a unção de Deus será sobre a sua vida, tudo que você tocar será bem sucedido. Amém, querido? Tudo que você tocar será bem sucedido. Que coisa boa, né? Vamos servir a Jesus. Não seja um mimadinho, mimadinha, não. Tome a sua cruz, siga Jesus, porque tem gente fazendo, porque tem gente nessa fé, tem gente fazendo isso, e esses receberão muito mais do que as coisas que essa vida tem para oferecer, que são tudo passageira, vai tudo embora, vai acabar tudo, mas você vai ter coisas que jamais ladrão pode roubar, que jamais traça pode comer, e jamais ferrugem pode corroer. Você vai ter a eternidade por herança, e uma vida muito satisfeita, porque Jesus falou: eu vim para dar vida a vocês, e vida em abundância. Amém, amados? Vamos orar? Vamos fazer uma oração de consagração? Consagra Jesus a sua vida. Pensa no que você está deixando de lado de foco. Será que você está aquele jovem rico que está sendo seduzido pela serpente desta era? Seduzida pelas coisas deste tempo? Será que você está sendo seduzida pelas coisas que você nunca vai te dar a suficiência, a satisfação plena, e você sempre vai ter que correr atrás de mais? Pensa. Mas Jesus quer te dar hoje satisfação. Ele quer fazer uma troca com você. Das merrecas que você tem, eu vou te dar as eternidades celestiais. Das coisas passageiras que o ladrão vai tudo pegar, e eu vou te dar as eternas, que nada vai poder te tirar. É sábio aquele que entrega tudo
aquele que não tem valor e dá a Jesus a seu tempo, que é a eternidade, que ninguém pode tirar. Esse tem sabedoria. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Quem sabe você, nesta noite, nesta manhã, vai ser abençoado em ser um discípulo radical, uma discípula radical. Ore ao Senhor. Pai,